A ciência é uma janela fascinante para compreender o universo e tudo o que nos cerca. Hoje, você vai embarcar em uma jornada tranquila e envolvente por descobertas incríveis, teorias surpreendentes e curiosidades que expandem a nossa percepção da realidade. Relaxe, respire fundo e deixe-se levar por este passeio pelo conhecimento. O experimento da dupla fenda, realizado por Thomas Young no século XVIII, demonstrou que a luz se comporta tanto como partícula quanto como onda, lançando as bases da mecânica quântica. Em 1953, o experimento de Miller-Urey simulou as condições primitivas da Terra e conseguiu formar aminoácidos, sugerindo como a vida pode ter surgido. O famoso experimento de Pavlov demonstrou o condicionamento clássico ao fazer cães associarem o som de uma campainha à comida, levando-os a salivar mesmo na ausência de alimento. Em 1889, Heinrich Hertz provou a existência das ondas eletromagnéticas, confirmando a teoria de James Clerk Maxwell e abrindo caminho para o rádio e a televisão. Em 1928, Alexander Fleming descobriu acidentalmente a penicilina ao observar que um fungo inibia o crescimento de bactérias em sua placa de cultura. O experimento de Michelson e Morley, em 1887, demonstrou que o éter luminífero não existia, fornecendo evidências cruciais para a teoria da relatividade de Einstein. O experimento de Griffith, em 1928, mostrou que bactérias podiam transferir características hereditárias entre si, levando à descoberta do DNA como material genético. O experimento de Rutherford, em 1911, utilizou partículas alfa para demonstrar que os átomos possuem um núcleo denso e positivo, revolucionando o modelo atômico. Stanley Milgram realizou um experimento psicológico nos anos 60 que revelou como pessoas comuns podiam obedecer ordens questionáveis sob autoridade, mesmo quando envolviam dor. O experimento da gota de piche, iniciado em 1927 e ainda em andamento, demonstra como o piche, aparentemente sólido, é na verdade um líquido extremamente viscoso. O experimento de Foucault, realizado em 1851, utilizou um pêndulo gigante para demonstrar de forma visual a rotação da Terra. Os experimentos de Galileu na Torre de Pisa mostraram que objetos de diferentes massas caem na mesma velocidade na ausência de resistência do ar, desafiando Aristóteles. O experimento de Hershey e Chase, em 1952, usou vírus para provar que o DNA, e não as proteínas, era responsável pela hereditariedade genética. Em 1971, o experimento de Stanford sobre prisão simulada demonstrou como papéis sociais e autoridade podem influenciar o comportamento humano de maneira extrema. O experimento de Cavendish, em 1797, determinou a constante gravitacional medindo a atração entre esferas de chumbo, permitindo calcular a massa da Terra. Em 1964, o experimento de Bell testou a desigualdade de Bell, demonstrando o entrelaçamento quântico e contrariando conceitos clássicos da realidade. A experiência de John Dalton, no início do século XIX, levou à formulação da teoria atômica moderna, sugerindo que toda matéria é composta por partículas indivisíveis chamadas átomos. Em 1820, Hans Christian Stede descobriu a relação entre eletricidade e magnetismo ao notar que uma bússola se movia ao lado de um fio com corrente elétrica. Em 1916, Albert Einstein previu a existência das ondas gravitacionais, que só foram detectadas um século depois, em 2015, pelo Observatório LIGO. O experimento de Pasteur, em 1859, refutou a teoria da geração espontânea ao demonstrar que micro-organismos não surgem do nada, mas vêm do ambiente. O experimento do gato de Schrödinger foi uma experiência mental proposta para ilustrar a estranheza da mecânica quântica, sugerindo que um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo até ser observado. O experimento de Doppler, no século XIX, demonstrou que o som e a luz mudam de frequência dependendo da velocidade do observador em relação à fonte, explicando o efeito Doppler. Em 1945, a primeira explosão nuclear foi realizada no teste Trinity, provando a viabilidade da bomba atômica e mudando o rumo da Segunda Guerra Mundial. A descoberta do bóson de Higgs em 2012, confirmada pelo Grande Colisor de Hadrons, foi fundamental para explicar como as partículas adquirem massa no modelo padrão da física.
O experimento de Claude Bernard no século XIX demonstrou o papel do fígado na regulação da glicose no sangue, estabelecendo a base para o estudo do metabolismo. O experimento de Redi, no século XVII, desafiou a crença de que larvas surgiam espontaneamente da carne podre, provando que eram depositadas por moscas. Os experimentos de Rosalind Franklin com difração de raios-x foram essenciais para a descoberta da estrutura helicoidal do DNA por Watson e Crick. O teste de Miller-Urey não apenas produziu aminoácidos, mas também demonstrou que compostos orgânicos podem se formar a partir de condições naturais, reforçando a hipótese da abiogênese. A experiência do balde giratório de Newton foi um dos primeiros testes para entender a inércia e a existência do espaço absoluto, antecipando conceitos da relatividade. Em 1997, a ovelha Dolly foi o primeiro mamífero clonado com sucesso a partir de uma célula adulta, comprovando que células especializadas ainda contêm todo o código genético necessário para criar um organismo completo. Os experimentos de Ivan Pavlov com cães ajudaram a estabelecer os princípios do condicionamento clássico, base para a psicologia comportamental. O teste de Lise Meitner e Otto Hahn em 1938 levou à descoberta da fissão nuclear, permitindo o desenvolvimento da energia atômica. Os experimentos de Faraday no século XIX mostraram que um campo magnético pode induzir corrente elétrica, levando à invenção dos geradores elétricos modernos. A experiência de Guglielmo Marconi no início do século XX demonstrou que ondas de rádio podiam ser transmitidas a longas distâncias, revolucionando as comunicações. Os experimentos de Snell e Descartes estabeleceram as leis da refração da luz, fundamentais para a ótica moderna e a criação de lentes. O teste de Stanley Prusiner nos anos 80 confirmou a existência dos prions, proteínas infecciosas responsáveis por doenças neurodegenerativas como a vaca louca. Os experimentos de Erwin Chargaff mostraram que as quantidades de adenina e timina, assim como citosina e guanina, são sempre iguais no DNA, ajudando a desvendar sua estrutura. O estudo de Conrad Lorenz com filhotes de ganso demonstrou o fenômeno da impressão, no qual animais recém-nascidos identificam o primeiro ser que veem como sua figura materna. O experimento de J. J. Thomson, em 1897, levou à descoberta do elétron ao estudar a deflexão de raios catódicos em campos magnéticos e elétricos. O experimento de Thomas Hunt Morgan, no início do século XX, com moscas das frutas, demonstrou que os cromossomos carregam os genes responsáveis pela hereditariedade. O experimento de Albert Michelson, em 1892, foi o primeiro a medir a velocidade da luz com grande precisão, determinando que ela viaja a cerca de 300.000 km por segundo. Em 1934, o experimento de Irene Joliot-Curie e Frédéric Joliot-Curie resultou na descoberta da radioatividade artificial, ampliando as possibilidades de pesquisas nucleares. O experimento de Lavoisier, no final do século XVIII, estabeleceu a lei da conservação da massa, mostrando que a massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos em uma reação química. Em 1965, a descoberta das ondas gravitacionais foi antecipada por um experimento da NASA, que mais tarde levou à confirmação do fenômeno pela primeira vez em 2015. O experimento de Robert Hooke, em 1650, levou à formulação da teoria celular, ao estudar tecidos vegetais e observar as células em sua estrutura microscópica. O experimento de Claude Shannon, em 1948, fundou a teoria da informação, estabelecendo as bases para o processamento de dados modernos. Em 1936, o experimento de Johannes Kepler estabeleceu que os planetas seguem órbitas elípticas e não circulares ao redor do Sol, desafiando as ideias antigas de órbitas perfeitas. O experimento de Eike Kamerlingh-Onnes, em 1901, levou à descoberta da supercondutividade, quando ele observou que Mercúrio perde toda a resistência elétrica a temperaturas muito baixas. Em 1934, Fritz Haber e Carl Bosch realizaram experimentos fundamentais para a síntese de amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio, processo utilizado na produção de fertilizantes. O experimento de Galvani, em 1786, demonstrou a eletricidade animal ao observar que os músculos de uma rã se contraíam quando tocados por uma corrente elétrica. A experiência de Hans Geiger e Ernest Marsden em 1905 levou à descoberta do núcleo atômico,
ao observar a dispersão de partículas alfa ao atravessar folhas de ouro. O experimento de Fritz Zwicky, em 1933, propôs a existência da matéria escura ao observar que a massa das galáxias era insuficiente para explicar sua rotação. O experimento de Robert Koch, em 1878, estabeleceu os postulados de Koch, os critérios para determinar que um micro-organismo causa uma doença específica. Em 1997, o experimento de Craig Venter, usando a técnica de clonagem molecular, criou a primeira célula bacteriana com DNA sintético, revolucionando a biotecnologia. O experimento de Christian Doppler, em 1842, estabeleceu que a frequência de uma onda varia dependendo do movimento da fonte ou do observador, explicando o efeito Doppler. O experimento de Max Planck, em 1899, levou à formulação da teoria quântica ao estudar a radiação de corpos negros e sugerir que a energia é quantizada. O experimento de Erwin Schrödinger, em 1925, resultou na equação de Schrödinger, um dos pilares da mecânica quântica, descrevendo o comportamento das partículas subatômicas. O experimento de Joseph Priestley, em 1774, mostrou que as plantas produzem oxigênio ao realizar a fotossíntese, desafiando a visão de que o ar era um substantivo vital. Em 1927, o experimento de Niels Bohr sobre o modelo atômico revelou que os elétrons ocupam órbitas discretas, emitindo ou absorvendo quantidades específicas de energia. O experimento de Enrico Fermi, em 1938, demonstrou a fissão nuclear ao bombear nêutrons em urânio, levando ao desenvolvimento da reação em cadeia nuclear. O experimento de Ivan Pavlov, em 1907, demonstrou o reflexo condicionado com seus famosos cães, que salivavam ao ouvir o som de uma campainha associada à comida. O experimento de Louis Pasteur, em 1857, refutou a teoria da geração espontânea ao mostrar que a vida surge apenas a partir de organismos já existentes. O experimento de Albert Einstein, em 1910, confirmou a teoria da relatividade geral ao observar a deflexão da luz das estrelas pela gravidade do Sol durante um eclipse solar. O experimento de Richard Dawkins, no final do século XX, foi crucial para a definição de como os genes influenciam o comportamento e o desenvolvimento dos organismos. Em 1957, o experimento de Francis Crick e James Watson com o modelo da dupla hélice do DNA demonstrou como a informação genética é armazenada e transmitida. O experimento de Carl Sagan, na década de 70, analisou os gases atmosféricos de Vênus e propôs que suas condições eram extremamente quentes e hostis à vida. O experimento de Michael Faraday, em 1821, demonstrou que a eletricidade podia ser transformada em movimento mecânico, estabelecendo a base para o motor elétrico. O experimento de Simon Levy, no início dos anos 90, sugeriu que diferenças nas estruturas cerebrais podem estar relacionadas à orientação sexual, um estudo importante na neurociência. O experimento de Stanley Miller, em 1953, mostrou que aminoácidos podem se formar em condições de pré-biótica simuladas, oferecendo insights sobre a origem da vida. O experimento de John Bardeen e Walter Brattain, em 1947, levou à invenção do transistor, revolucionando a eletrônica e a computação. Em 1973, o experimento de Richard Nixon sobre controle de drogas mostrou que o uso de substâncias pode afetar a química cerebral, alterando o comportamento e os pensamentos. O experimento de Joseph Lister, em 1859, aplicou a teoria da antisepsia em cirurgias, reduzindo a mortalidade e criando práticas cirúrgicas modernas. O experimento de Niels Henri Abel, no início do século XIX, formulou o Teorema de Abel, que mostrou que a solução de equações gerais de quinto grau não é possível por radicais. O experimento de Heinrich Hertz, em 1891, foi o primeiro a gerar e detectar ondas de rádio, validando a teoria de Maxwell sobre os campos eletromagnéticos. O experimento de George Polya, no início do século XX, introduziu o método de aproximação sucessiva para resolver problemas de matemática complexa, que influenciou a solução de muitos problemas futuros. O experimento de Wilhelm Röntgen, em 1895, resultou na descoberta dos raios-x, revolucionando a medicina e as técnicas de diagnóstico por imagem. O experimento de Rosalind Franklin,
usando cristalografia de raio-x, foi fundamental para a descoberta da estrutura do DNA, revelando a famosa dupla hélice. O experimento de Auguste Comte no século XIX foi crucial para o desenvolvimento da sociologia como uma ciência, ao aplicar métodos científicos para estudar a sociedade. No centro da Via Láctea, há um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A Estrela. Ele tem uma massa cerca de 4 milhões de vezes maior que a do Sol e está a aproximadamente 26 mil anos-luz da Terra. O som não pode viajar pelo espaço, pois o vácuo não permite a propagação de ondas sonoras. Mas, em certos ambientes cósmicos, como dentro de nuvens de gás denso, as vibrações podem ser transmitidas, criando frequências imperceptíveis ao ouvido humano. As abelhas conseguem reconhecer rostos humanos. Elas usam um processo semelhante ao nosso para identificar padrões e diferenciar um rosto de outro, o que demonstra um nível surpreendente de cognição em insetos tão pequenos. Se você pudesse viajar à velocidade da luz, o tempo para você passaria de forma muito mais lenta do que para quem ficou na Terra. Essa é uma das consequências da teoria da relatividade de Einstein, que mostra como o tempo e o espaço são interligados. Os polvos possuem 3 corações e seu sangue é azul. Isso acontece porque, em vez de ferro como no nosso sangue, eles usam cobre para transportar oxigênio, o que dá essa coloração característica ao fluido vital dessas criaturas. A Grande Muralha da China não pode ser vista da Lua a olho nu, como muitas vezes é dito. Nenhum astronauta relatou ter visto a estrutura sem o auxílio de equipamentos, pois sua largura é relativamente pequena em comparação à vastidão do planeta. No deserto do Atacama, no Chile, há lugares onde não chove há séculos. Esse é um dos locais mais secos da Terra, e sua aridez extrema faz com que seja utilizado para simulações de missões em Marte, devido à sua semelhança com o ambiente marciano. Se você pudesse encolher a Terra até o tamanho de uma bola de gude sem alterar sua massa, ela se tornaria um buraco negro. Isso ocorre porque a gravidade da Terra, comprimida a esse extremo, geraria um campo gravitacional tão intenso que nem a luz escaparia. As tartarugas marinhas podem viajar milhares de quilômetros no oceano, e mesmo depois de anos, conseguem retornar exatamente à mesma praia onde nasceram. Elas usam o campo magnético da Terra como um verdadeiro GPS natural. O DNA humano compartilhamos cerca de 99% com o de um chimpanzé, mas também dividimos aproximadamente 60% do nosso código genético com uma banana. Essa semelhança genética mostra como a vida na Terra tem uma origem comum. A Lua está se afastando lentamente da Terra. A cada ano, ela se distancia cerca de 3 centímetros, o que pode alterar as marés e, ao longo de milhões de anos, modificar a duração dos dias no nosso planeta. No centro da Terra, há um núcleo metálico tão quente quanto a superfície do Sol. Esse núcleo interno sólido é envolto por uma camada externa líquida de ferro e níquel, que gera o campo magnético do planeta, protegendo-nos da radiação solar. As estrelas que vemos no céu podem já estar mortas. Algumas estão a milhares de anos-luz de distância, e sua luz leva tanto tempo para chegar até nós que podemos estar observando um brilho vindo de um passado muito distante. Os seres humanos brilham no escuro. Nosso corpo emite uma fraca bioluminescência natural, mas a luz é 1000 vezes mais fraca do que nossos olhos podem perceber, sendo captada apenas por câmeras ultrassensíveis. O cérebro humano é mais ativo durante o sono do que quando estamos acordados. Durante o repouso, ele processa informações, organiza memórias e até resolve problemas, muitas vezes nos dando respostas que não percebemos conscientemente. Os flamingos não nascem cor-de-rosa. Suas penas adquirem essa coloração devido à alimentação rica em carotenoides, pigmentos encontrados em algas e crustáceos. Se tivessem uma dieta diferente, poderiam ser brancos ou acinzentados. Se fossemos encolhidos ao tamanho de um átomo, veríamos que a maior parte da matéria é composta de espaço vazio. Os prótons e nêutrons ocupam uma parte minúscula do núcleo, enquanto os elétrons orbitam em vastas regiões vazias. No espaço, os astronautas crescem alguns centímetros porque a ausência de gravidade reduz a compressão da coluna vertebral. Porém, ao retornarem à Terra, voltam ao tamanho original devido à força gravitacional do planeta.
As cebolas fazem nossos olhos lacrimejarem porque liberam um composto de enxofre ao serem cortadas. Esse gás reage com a umidade dos olhos, formando um leve ácido, que o corpo tenta eliminar produzindo lágrimas. O gelo quente existe. Há um tipo de gelo, chamado de gelo superiônico, que se forma sob pressões e temperaturas extremas e pode existir em planetas como Urano e Netuno. Esse gelo é sólido, mas extremamente quente. Se pudéssemos retirar todo o espaço vazio entre os átomos do nosso corpo, um ser humano caberia dentro de um cubo do tamanho de um grão de açúcar. Nossa matéria é incrivelmente densa quando comprimida ao máximo. A água pode ferver e congelar ao mesmo tempo. Isso ocorre em condições de vácuo extremo, onde a pressão é tão baixa que o ponto de ebulição da água cai ao nível da temperatura de congelamento. No fundo dos oceanos, há lagos e rios subaquáticos. Essas formações acontecem devido a diferenças de salinidade e densidade da água, criando corpos d'água dentro do oceano que parecem verdadeiras paisagens alienígenas. O planeta Vênus gira na direção contrária à maioria dos planetas do Sistema Solar. Isso significa que, se você estivesse lá, veria o Sol nascer no oeste e se pôr no leste, o oposto do que acontece na Terra. As plantas podem se comunicar entre si. Algumas liberam compostos químicos no ar para alertar outras plantas sobre ameaças, como a presença de insetos predadores, permitindo que as vizinhas se preparem para o ataque. O mel nunca estraga. Arqueólogos já encontraram potes de mel com milhares de anos completamente preservados, pois sua baixa umidade e acidez impedem o crescimento de bactérias e fungos. Se você tentasse dobrar uma folha de papel mais de 7 vezes ao meio, não conseguiria. A resistência do papel e a progressão geométrica da espessura tornam impossível dobrá-lo muitas vezes, mesmo com grandes folhas. A pressão no fundo da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos, é equivalente ao peso de cerca de 1000 elefantes sobre um único ser humano. Poucas criaturas conseguem sobreviver a essa pressão extrema. Os neuroníons do nosso cérebro se comunicam com impulsos elétricos e químicos. Se pudéssemos ouvir esses sinais, pareceria uma sinfonia constante de pequenos estalos, refletindo o funcionamento da mente em tempo real. O experimento de Albert Einstein em 1905, baseado na teoria dos quantos de luz, demonstrou que a luz tem natureza tanto de partícula quanto de onda, conhecido como efeito fotoelétrico. Em 1948, o experimento de Maurice Wilkins e Rosalind Franklin utilizou a difração de raios-x para mapear a estrutura do DNA, contribuindo decisivamente para a descoberta da sua forma helicoidal. Em 1992, o experimento de John Gurdon mostrou que células adultas podem ser reprogramadas para um estado embrionário, permitindo a clonagem de organismos. O experimento de Alfred Wegener, no início do século XX, propôs a teoria da deriva continental, sugerindo que os continentes estavam uma vez unidos em um supercontinente chamado Pangeia. O experimento de Hans Albrecht Bethe, em 1942, foi crucial para entender a fusão nuclear, que é a reação que ocorre no núcleo do Sol. Em 1943, o experimento de Otto Hahn e Fritz Strassmann demonstrou a fissão do urânio, o que levou ao desenvolvimento de reatores nucleares e armas nucleares. O experimento de Charles Darwin com pombos e plantas, em 1850, contribuiu para sua teoria da seleção natural, explicando como as espécies se adaptam ao ambiente. O experimento de Luigi Galvani, em 1786, demonstrou que a eletricidade pode provocar contrações musculares, inaugurando o estudo da bioeletricidade. Em 1960, o experimento de Frank Macfarlane Burnet revelou o conceito de tolerância imunológica, que implica que o sistema imunológico reconhece e tolera certos antígenos do próprio corpo. Em 1920, o experimento de Robert Hooke usando uma balança de torção para medir a atração gravitacional entre massas foi uma das primeiras medições precisas de forças gravitacionais. O experimento de Luigi Broglie, no início dos anos 20, propôs a dualidade onda-partícula para a matéria, sugerindo que até partículas, como elétrons, podem apresentar comportamento de ondas. O experimento de Antoine Lavoisier, no final do século XVIII, demonstrou que a água não é um elemento, mas sim uma combinação de hidrogênio e oxigênio, refutando teorias antigas sobre a composição dos corpos.
O experimento de Joseph Thomson, em 1897, revelou a existência do elétron, confirmando que os átomos não são indivisíveis como se pensava anteriormente. Em 1938, o experimento de Enrico Fermi provou que os nêutrons podem ser usados para desencadear uma reação nuclear em cadeia, pavimentando o caminho para a energia nuclear. Em 1920, o experimento de Hans Geiger e Ernest Marsden demonstrou que os átomos têm um núcleo denso, ao disparar partículas alfa em folhas finas de ouro e observar a dispersão. O experimento de Marie Curie, no final do século XIX, foi fundamental para o desenvolvimento da radioatividade, ao isolar o rádio e o polônio, elementos radioativos altamente instáveis. Em 1960, o experimento de George Wald comprovou que a vitamina A é essencial para a visão ao realizar estudos com retinas de animais. O experimento de Albert Michelson e Edward Morley, em 1887, foi a primeira tentativa bem-sucedida de medir a velocidade da luz com alta precisão, confirmando a constância da velocidade da luz. Em 1950, o experimento de James Watson e Francis Crick com a molécula de DNA forneceu as bases para o entendimento da hereditariedade e o avanço da genética. O experimento de Max von Laue, em 1912, utilizou cristais para demonstrar a difração de raios-x, fornecendo evidências de que os raios-x eram ondas de alta frequência. O experimento de John Bardeen e Walter Brattain, em 1947, levou à invenção do transistor, um componente essencial para a computação e eletrônica moderna. O experimento de Karl Linnaeus, no século XVIII, introduziu a taxonomia binomial, um sistema de classificação de seres vivos que ainda é utilizado na biologia moderna. Em 1940, o experimento de Niels Bohr com o átomo de hidrogênio levou à formulação do modelo de camadas de energia dos átomos, ajudando a explicar a emissão de radiação. Em 1968, o experimento de Stanley Milgram revelou o quanto as pessoas são propensas a seguir ordens de figuras de autoridade, mesmo quando essas ordens são prejudiciais a outros. O experimento de Richard Feynman em 1951, utilizando diagramas para representar interações subatômicas, revolucionou a física de partículas. O experimento de Gregor Mendel, realizado em 1850, demonstrou as leis da hereditariedade, utilizando ervilhas para mostrar como as características são transmitidas de geração em geração. O experimento de Lise Meitner e Otto Hahn, em 1938, foi crucial para a descoberta da fissão nuclear, que possibilitou o desenvolvimento de reatores nucleares. Em 1970, o experimento de Carl Sagan sobre a atmosfera de Vênus ajudou a confirmar que o planeta tinha uma atmosfera extremamente quente e rica em dióxido de carbono. O experimento de Albert Einstein, em 1910, sobre a deflexão da luz devido à gravidade do Sol, comprovou a previsão da teoria da relatividade geral. O experimento de Hans Christian Ørsted, em 1820, foi o primeiro a mostrar a relação entre eletricidade e magnetismo ao observar que uma corrente elétrica gera um campo magnético. Em 1981, o experimento de Alan Guth propôs a teoria da inflação cósmica, explicando como o universo se expandiu de forma exponencial em seus primeiros momentos. O experimento de Auguste Comte no início do século XIX estabeleceu a base para a sociologia, propondo que as ciências sociais deveriam ser estudadas da mesma forma que as ciências naturais. O experimento de Joseph Lister, em 1859, introduziu o uso de antissépticos nas cirurgias, prevenindo infecções e aumentando as taxas de sobrevivência. Em 1943, o experimento de Otto Hahn e Fritz Strassmann demonstrou que a fissão nuclear era possível em urânio, o que resultou na criação da bomba atômica. O experimento de Robert Hooke no século XVII, com a utilização de um microscópio para estudar uma fatia de cortiça, levou à introdução do termo célula para descrever unidades microscópicas de vida. Em 1940, o experimento de Edward Jenner demonstrou que a inoculação com pus de vacas infectadas com a varíola bovina podia proteger contra a varíola humana, iniciando a prática da vacinação. O experimento de Werner Heisenberg, no início do século XX, levou à formulação do princípio da incerteza, que afirma que não podemos medir simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula com precisão absoluta. Em 1963,
O experimento de Joseph B. Crush e Michael Tmcgu demonstrou a relação entre o sono e a consolidação da memória, ajudando a esclarecer os mecanismos do aprendizado. O experimento de Alfred Russel Wallace, no século XIX, foi crucial para o desenvolvimento da teoria da evolução, ao estudar a fauna da Malásia e sugerir que a seleção natural era um mecanismo de evolução. A luz do Sol leva aproximadamente 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra. Isso significa que, se o Sol desaparecesse subitamente, só perceberíamos essa ausência quase 9 minutos depois. Os corvos são incrivelmente inteligentes. Eles conseguem usar ferramentas, reconhecer rostos humanos e até planejar ações futuras, demonstrando um nível de cognição comparável ao de alguns primatas. O coração de uma baleia azul pode pesar mais de 400 quilos. Seus batimentos cardíacos podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Quando mergulha, seu coração pode bater apenas 2 vezes por minuto para economizar oxigênio. A cada segundo, cerca de 4 milhões de toneladas de matéria do Sol são convertidas em energia. Essa energia é o que mantém a vida na Terra, viajando através do espaço na forma de luz e calor. A velocidade máxima do vento em Júpiter pode ultrapassar 1.800 km por hora. Esse planeta gigante possui algumas das tempestades mais intensas do Sistema Solar, incluindo a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade que dura há séculos. A formiga mais rápida do mundo, conhecida como formiga-prata do Saara, pode se mover a uma velocidade de quase 1 metro por segundo, o equivalente a uma pessoa correndo mais de 600 km por hora em proporção ao tamanho. Os diamantes podem chover em planetas como Netuno e Urano. A pressão extrema nesses gigantes gasosos pode comprimir metano e carbono a ponto de formar cristais de diamante que caem como gotas de chuva no interior do planeta. O Monte Everest cresce alguns milímetros a cada ano. Isso ocorre porque a placa tectônica indiana continua colidindo com a placa eurasiática, elevando lentamente a cadeia montanhosa do Himalaia. Nosso cérebro pode gerar eletricidade suficiente para acender uma lâmpada pequena. Ele funciona por meio de impulsos elétricos, e toda essa atividade neural é suficiente para gerar cerca de 12 watts de energia. Os golfinhos têm nomes próprios. Eles se chamam entre si usando assobios distintos que funcionam como verdadeiros nomes, permitindo que se reconheçam mesmo a grandes distâncias. As borboletas podem sentir gostos pelos pés. Suas patas possuem sensores especializados que detectam substâncias químicas ao pousar sobre folhas, ajudando-as a escolher o melhor lugar para botar ovos. Se todo o gelo da Antártica derretesse, o nível do mar subiria a aproximadamente 60 metros, cobrindo cidades inteiras ao redor do mundo e alterando drasticamente a geografia do planeta. Os elefantes podem se comunicar usando vibrações no solo. Eles emitem sons de baixa frequência que viajam pelo chão e são captados por outros elefantes a quilômetros de distância. A Estação Espacial Internacional se move tão rápido que dá uma volta completa na Terra a cada 90 minutos. Para os astronautas a bordo, o nascer e o pôr do sol acontecem 16 vezes por dia. O cérebro humano consegue processar imagens em apenas 13 milissegundos. Isso significa que, mesmo antes de perceber conscientemente algo, nosso cérebro já analisou e interpretou a informação visual. O recorde de voo mais longo de uma galinha foi de 13 segundos. Apesar de serem aves, as galinhas perderam grande parte de sua capacidade de voar ao longo da domesticação. A Grande Barreira de Corais é o maior organismo vivo da Terra. Composta por bilhões de corais individuais, ela se estende por mais de 2.300 quilômetros na costa da Austrália. As medusas turritopsis podem ser biologicamente imortais. Quando sofrem danos ou envelhecem, elas podem reverter suas células ao estágio juvenil e reiniciar seu ciclo de vida. A gravidade na Lua é aproximadamente 6 vezes menor do que na Terra. Isso significa que, se você estivesse lá, poderia dar saltos 6 vezes mais altos do que conseguiria aqui. O planeta Marte tem a maior montanha do Sistema Solar. O Monte Olimpo tem aproximadamente 22 quilômetros de altura, quase 3 vezes a altura do Monte Everest. Os tubarões são mais antigos do que as árvores. Eles existem há mais de 400 milhões de anos,
enquanto as primeiras árvores surgiram cerca de 350 milhões de anos atrás. As tartarugas podem respirar pelo traseiro. Algumas espécies possuem adaptações que permitem absorver oxigênio pela cloaca enquanto permanecem submersas por longos períodos. O Sol representa 99% da massa total do Sistema Solar. Todo o resto, incluindo planetas, luas e asteroides, compõe apenas uma fração minúscula do sistema. Os peixes-palhaço podem mudar de sexo. Se a fêmea de um grupo morre, o macho dominante pode se transformar em uma nova fêmea para garantir a continuidade da reprodução. Nosso planeta é bombardeado diariamente por toneladas de poeira espacial. Pequenas partículas vindas do espaço entram na atmosfera constantemente, mas são tão minúsculas que não percebemos. O recorde de vida mais longo já registrado para um ser humano foi de 122 anos. Jane Calment, da França, viveu até essa idade e manteve uma mente ativa até o fim da vida. O núcleo de Júpiter pode ser uma imensa bola de hidrogênio metálico. Sob pressões intensas, esse elemento assume uma forma exótica que pode conduzir eletricidade como um metal. As cebolas absorvem enxofre do solo, e é por isso que fazem nossos olhos arderem quando são cortadas. O gás liberado reage com a umidade dos olhos e forma um ácido leve, causando irritação. O Lago Baikal, na Rússia, contém cerca de 20% de toda a água doce não congelada do mundo. Ele é também um dos lagos mais profundos do planeta, chegando a mais de 1.600 metros de profundidade. A cada respiração, inalamos átomos que já passaram por dinossauros. O ciclo do ar na Terra faz com que os mesmos átomos de oxigênio sejam reciclados ao longo de bilhões de anos. As baratas podem sobreviver por semanas sem a cabeça. Seu corpo consegue continuar funcionando por um tempo porque possuem um sistema nervoso descentralizado e respiram pelos espiráculos espalhados pelo corpo. A maior estrutura viva da Terra é um fungo. Um único organismo de fungo no estado do Oregon, nos Estados Unidos, se espalha por mais de 9 quilômetros subterrâneos. O calor do centro da Terra vem do decaimento radioativo de elementos como urânio e tório. Esse calor mantém o manto terrestre em movimento e alimenta erupções vulcânicas. A poeira em sua casa é composta, em grande parte, por células de pele morta. Nosso corpo descama milhões de células diariamente, que se acumulam no ambiente ao longo do tempo. Os seres humanos podem detectar trilhões de cheiros diferentes. Nosso olfato é altamente sensível e desempenha um papel fundamental na percepção de sabores e memórias. Se pudéssemos retirar toda a água dos oceanos e a espalhássemos uniformemente sobre a superfície terrestre, o planeta ficaria coberto por uma camada de mais de 2 quilômetros de profundidade. O coração de um beija-flor pode bater até 1.200 vezes por minuto durante o voo. Essa taxa cardíaca extrema é necessária para sustentar o rápido metabolismo da ave. O interior de um átomo é, em sua maior parte, espaço vazio. Se retirássemos todo esse espaço dos átomos que compõem os seres humanos, toda a humanidade caberia dentro de um cubo de açúcar. Os buracos negros podem evaporar. Segundo a teoria de Stephen Hawking, eles emitem uma radiação que, ao longo de trilhões de anos, pode fazê-los perder massa e desaparecer completamente. As plantas podem contar o tempo. Algumas espécies possuem um relógio biológico interno que as ajuda a saber quando florescer, mesmo sem luz ou mudanças de temperatura. O deserto do Saara já foi um oceano. Há milhões de anos, essa imensa região árida era coberta por um mar raso, habitado por criaturas marinhas gigantes. Os cães possuem um sentido de olfato tão poderoso que podem detectar doenças como câncer e diabetes apenas cheirando o corpo humano. A gravidade da Terra não é igual em todos os lugares. Algumas regiões têm uma gravidade ligeiramente menor ou maior devido à distribuição desigual da massa terrestre. Os átomos que compõem o nosso corpo já foram parte de estrelas que explodiram no passado. Em outras palavras, somos literalmente feitos de poeira estelar. Os corais podem brilhar no escuro. Algumas espécies desenvolvem uma bioluminescência natural para se protegerem dos danos causados pelo excesso de luz solar. A temperatura mais baixa já registrada na Terra foi de -93 graus Celsius, na Antártida.
Essa temperatura é mais fria do que muitas regiões de Marte. As cobras podem sentir calor através de órgãos especiais em suas cabeças. Isso lhes permite detectar presas de sangue quente, mesmo no escuro absoluto. O oceano contém ouro dissolvido. Há bilhões de toneladas desse metal precioso disperso na água, mas em concentrações tão baixas que não podem ser extraídas de forma viável. Os grãos de areia eram, um dia, montanhas. Com o passar dos milênios, a ação do vento e da água desgasta rochas gigantes até transformá-las em minúsculas partículas. O olho humano pode distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes. Mas alguns animais, como as aves, possuem uma visão ainda mais desenvolvida, captando cores invisíveis para nós. O frio extremo pode transformar bolhas de sabão em pequenas esferas de gelo. Em temperaturas muito baixas, as bolhas congelam antes de estourar, formando padrões incríveis. O tempo passa mais rápido no topo de uma montanha do que ao nível do mar. Isso acontece por causa da relatividade geral, que mostra que a gravidade afeta a passagem do tempo. Os ursos polares não são realmente brancos. Seus pelos são transparentes e refletem a luz do ambiente, criando a aparência de uma pelagem branca. A maioria dos elementos químicos no nosso corpo foi criada em estrelas. Carbono, ferro, oxigênio e muitos outros surgiram no coração de estrelas antigas que explodiram como supernovas. O som viaja mais rápido na água do que no ar. No oceano, ele pode se propagar cerca de 4 vezes mais rápido, permitindo que baleias se comuniquem a grandes distâncias. Os dias na Terra estão ficando mais longos. Milhões de anos atrás, um dia durava apenas cerca de 22 horas, mas o efeito da Lua está gradualmente desacelerando a rotação do planeta. Se pudéssemos encolher até o tamanho de um átomo, perceberíamos que as forças fundamentais da natureza funcionam de maneira completamente diferente do que estamos acostumados no mundo macroscópico. A eletricidade pode viajar pelo espaço sem fios. Nikola Tesla teorizou sobre a transmissão sem fio de energia, e hoje tecnologias como a indução magnética já permitem carregar dispositivos sem necessidade de cabos. O planeta Mercúrio tem temperaturas extremas. Durante o dia, pode chegar a mais de 400 graus Celsius, enquanto à noite a temperatura cai para quase 200 graus negativos. Os lobos têm uma estrutura social complexa e se comunicam não apenas através de uivos, mas também por expressões faciais, postura corporal e toques sutis. A gravidade da Lua é forte o suficiente para influenciar os oceanos da Terra, criando as marés. Sem essa interação, o nível do mar seria muito mais estável e previsível. O cérebro humano pode armazenar uma quantidade de informações comparável a aproximadamente 2.500.000 gigabytes, muito mais do que qualquer computador moderno. Os espelhos não refletem exatamente o que vemos. Dependendo do ângulo e da iluminação, a cor e os detalhes da imagem podem mudar ligeiramente. Os morcegos são os únicos mamíferos que realmente voam. Outras espécies, como o esquilo voador, apenas planam de um lugar para outro. Os girassóis podem seguir o Sol. Durante seu crescimento, eles giram para acompanhar a luz solar, mas, quando amadurecem, permanecem voltados para o leste. Os tardígrados, também chamados de ursos de água, podem sobreviver no vácuo do espaço, em temperaturas extremas e até mesmo em condições de radiação intensa. Os flamingos dormem equilibrados em apenas uma perna. Esse comportamento os ajuda a economizar energia e manter a temperatura corporal regulada. Os satélites artificiais precisam ajustar constantemente sua órbita para evitar colisões com detritos espaciais. O lixo espacial é um problema crescente na órbita terrestre. O cheiro da chuva vem de uma substância chamada geosmina, produzida por bactérias no solo quando o clima está úmido. Nosso olfato é extremamente sensível a esse aroma. Os gatos têm um osso extra na clavícula que lhes permite passar por espaços muito estreitos, desde que sua cabeça caiba. As árvores podem se comunicar umas com as outras por meio de redes subterrâneas de fungos, trocando nutrientes e informações sobre pragas e doenças. A grande mancha vermelha de Júpiter é uma tempestade que dura há séculos. Ela é tão grande que poderia engolir toda a Terra. As baleias cachalote dormem na posição vertical,
flutuando de cabeça para cima perto da superfície da água. Elas descansam por períodos curtos, de apenas 20 minutos. Os cangurus não conseguem andar para trás. Suas pernas musculosas e longas caudas tornam esse movimento impossível. Os vulcões submarinos podem criar ilhas inteiras. Com o tempo, as erupções acumulam material suficiente para formar novas massas de terra acima da superfície do oceano. A velocidade do pensamento humano pode ultrapassar 300 km por hora. Os impulsos elétricos viajam rapidamente pelo cérebro, permitindo reações quase instantâneas. Os meteoritos podem carregar moléculas orgânicas essenciais para a vida. Alguns cientistas acreditam que a vida na Terra pode ter começado com compostos vindos do espaço. O núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície do Sol. A temperatura lá dentro pode chegar a mais de 6.000 graus Celsius. Os cavalos marinhos são uma das poucas espécies em que o macho é responsável por carregar e dar à luz os filhotes. A água pode ferver e congelar ao mesmo tempo. Isso acontece em um ponto chamado triplo, onde as condições de temperatura e pressão permitem que os 3 estados da água coexistam. As nuvens não são tão leves quanto parecem. Uma nuvem de tempestade pode conter centenas de milhões de litros de água e pesar o equivalente a dezenas de elefantes. Os pinguins têm joelhos. Seus ossos das pernas são cobertos por uma camada grossa de penas e gordura, tornando difícil ver essa articulação. O vidro é, na verdade, um líquido extremamente lento. Com o tempo, ele pode sofrer pequenas mudanças estruturais, embora isso seja imperceptível a olho nu. As formigas podem carregar até 50 vezes o próprio peso corporal. Se um ser humano tivesse essa força proporcional, conseguiria levantar um carro com facilidade. A Via Láctea tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Alguns podem ter condições favoráveis à vida, mas estão tão distantes que ainda não conseguimos detectá-los diretamente. O polvo tem 3 corações e seu sangue é azul. Isso ocorre porque seu sangue contém hemocianina, uma proteína rica em cobre que transporta oxigênio. As árvores mais antigas do mundo têm mais de 4.000 anos. Algumas se encontram no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e sobreviveram a inúmeras mudanças climáticas. Os dias em Vênus são mais longos que seus anos. Esse planeta gira tão devagar sobre seu eixo que um único dia lá dura mais do que o tempo que leva para orbitar o Sol. Os pássaros veem cores que os humanos não conseguem perceber. Eles possuem um tipo de visão ultravioleta que revela padrões invisíveis para nós. O Monte Everest não é a montanha mais alta do mundo se medirmos a partir da base. O vulcão Mauna Kea, no Havaí, é mais alto quando considerado desde seu ponto mais profundo no oceano. As tartarugas podem viver mais de 200 anos. Algumas espécies têm um metabolismo extremamente lento, o que contribui para sua longevidade. Os morcegos dormem de cabeça para baixo porque suas asas não são fortes o suficiente para levantar voo a partir do solo. Os micróbios no oceano produzem metade do oxigênio que respiramos. O fitoplâncton desempenha um papel essencial na regulação do clima da Terra. A estrela Betelgeuse pode explodir a qualquer momento. Essa supergigante vermelha está em seus últimos estágios, e quando explodir, criará uma supernova visível até de dia na Terra. As libélulas são predadoras altamente eficientes. Elas capturam suas presas no ar com uma taxa de sucesso superior a 95%. O cérebro humano consome cerca de 20% da energia do corpo, apesar de representar apenas 2% da massa corporal total. Os furacões no hemisfério norte giram no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul giram no sentido horário. Isso ocorre devido ao efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra. O maior organismo do mundo é um fungo. Conhecido como armilaria, ele se espalha por quilômetros no subsolo em florestas da América do Norte. Os polvos podem mudar de cor instantaneamente. Eles possuem células especializadas chamadas cromatóforos, que lhes permitem se camuflar ou exibir padrões coloridos. O cheiro do espaço foi descrito pelos astronautas como algo semelhante a metal queimado ou carne grelhada. Isso ocorre devido à presença de partículas altamente energizadas no vácuo. Os bebês humanos têm quase 100 ossos a mais do que os adultos. Durante o crescimento,
Vários desses ossos se fundem, reduzindo o número total de 270 para 206. A maior flor do mundo pode chegar a mais de 1 metro de diâmetro. A Rafflesia arnoldii, encontrada na Indonésia, também é conhecida pelo seu cheiro extremamente desagradável de carne podre. As estrelas não piscam realmente. O que vemos como um brilho oscilante é causado pela distorção da luz ao passar pela atmosfera da Terra. A água líquida já foi detectada em Marte. A presença de gelo e vestígios de fluxo de água indica que o planeta pode ter abrigado vida no passado. Os lagartos podem regenerar suas caudas. Esse mecanismo de defesa permite que fujam de predadores enquanto deixam a parte amputada para trás. A aurora boreal e a aurora austral são causadas pelo vento solar interagindo com o campo magnético da Terra. Essas partículas carregadas criam luzes coloridas nos polos do planeta. Os gatos podem cair de grandes alturas e sobreviver. Eles possuem um reflexo chamado reflexo de endireitamento, que lhes permite girar o corpo no ar para aterrissar sobre as patas. As zebras têm listras únicas, como impressões digitais. Nenhuma zebra possui exatamente o mesmo padrão de listras que outra. O número de sinapses no cérebro humano pode ser maior do que o número de estrelas na Via Láctea. Isso demonstra a complexidade e a capacidade de aprendizado da mente humana. O deserto mais seco do mundo, o Atacama, tem áreas onde não chove há séculos. Algumas regiões são tão áridas que se assemelham a paisagens marcianas. As cigarras podem passar anos debaixo da terra antes de emergirem para se reproduzir. Algumas espécies permanecem no solo por até 17 anos antes de completar seu ciclo de vida. A Lua está se afastando da Terra. A cada ano, ela se distancia cerca de 3 centímetros, o que pode afetar as marés ao longo de milhões de anos. Os jacarés podem sobreviver ao inverno ficando imóveis sob a água, com apenas as narinas para fora. Esse comportamento os ajuda a resistir ao frio extremo. A maior corrente oceânica do mundo é a corrente circumpolar antártica, que circula ao redor da Antártica e transporta mais água do que qualquer outro sistema de correntes. A cor das lagostas muda ao serem cozidas porque seus pigmentos reagem ao calor. No estado natural, elas podem ser azuladas, marrons ou até albinas. Os golfinhos dormem com metade do cérebro acordado. Isso lhes permite continuar nadando e subindo para respirar enquanto descansam. As formigas se comunicam através de feromônios. Elas liberam substâncias químicas no solo para avisar sobre perigos ou indicar a localização de alimentos. A maior estrutura de gelo do mundo é a plataforma de gelo Ross, na Antártica. Ela cobre uma área equivalente à da França. A Estação Espacial Internacional viaja ao redor da Terra a cerca de 28 mil km por hora, completando uma volta no planeta a cada 90 minutos. Os corvos são incrivelmente inteligentes e podem resolver problemas complexos, lembrar rostos humanos e até usar ferramentas para obter comida. Os elefantes podem se reconhecer no espelho, um sinal raro de autoconsciência observado apenas em poucos animais, como golfinhos e grandes primatas. As estrelas de nêutrons são tão densas que uma colher de chá de seu material pesaria mais de 1 bilhão de toneladas na Terra. Os vagalumes produzem luz fria, sem gerar calor. Esse fenômeno, chamado bioluminescência, é uma das formas mais eficientes de produção de luz na natureza. O espaço não é completamente silencioso. Ondas de rádio captadas por sondas espaciais revelam que os planetas e o próprio Sol emitem sons captáveis por instrumentos especiais. O polvo pode espremer seu corpo por fendas incrivelmente pequenas, pois não possui esqueleto interno rígido. O coração de uma baleia azul pode pesar mais de 400 quilos, sendo o maior coração de qualquer animal conhecido. O Sol representa 99% da massa total do Sistema Solar. Todos os planetas, luas e asteroides juntos correspondem a menos de 1%. As tartarugas marinhas podem detectar o campo magnético da Terra e usá-lo como um mapa natural para migrar milhares de quilômetros pelos oceanos. As cebolas fazem os olhos lacrimejarem porque liberam compostos sulfúricos que reagem com a umidade dos olhos, formando um leve ácido irritante. O planeta Urano gira praticamente deitado, com seu eixo inclinado em quase 90 graus, o que faz com que seus polos passem décadas sem ver a luz do Sol.
Os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos, muito antes dos dinossauros. Os ursos negros podem hibernar por meses sem comer, beber ou urinar, sobrevivendo apenas com a energia armazenada na gordura corporal. O Monte Everest cresce alguns milímetros por ano devido ao movimento das placas tectônicas, tornando-se cada vez mais alto. O cérebro das corujas é especialmente adaptado para a audição, permitindo que localizem presas apenas pelo som, mesmo no escuro total. As lulas gigantes possuem olhos do tamanho de pratos, os maiores do reino animal. O cheiro do café é composto por mais de 800 compostos químicos diferentes, tornando sua fragrância uma das mais complexas já estudadas. Os camaleões não mudam de cor apenas para se camuflar, mas também para regular a temperatura do corpo e expressar emoções. A Grande Barreira de Corais é o maior organismo vivo do mundo, visível até do espaço. Os girassóis podem armazenar energia solar e redistribuí-la para crescerem de maneira eficiente. Os caracóis podem dormir por até 3 anos em períodos de seca extrema, esperando umidade para voltar à atividade. O ferro presente no sangue humano vem de explosões de supernovas que aconteceram bilhões de anos atrás. Os colibris são os únicos pássaros que podem voar para trás. Os castores constroem barragens para criar lagos artificiais, protegendo suas tocas de predadores. A temperatura no espaço pode variar entre mais de 200 graus Celsius ao Sol e menos de 200 graus negativos à sombra. Os pinguins podem beber água do mar, pois possuem glândulas especiais para filtrar o excesso de sal. Os raios podem aquecer o ar ao seu redor a temperaturas 5 vezes maiores que a da superfície do Sol. Os lobos sentem laços familiares tão fortes que uivam de maneira diferente quando um membro da matilha desaparece. Os tubarões possuem sensores chamados ampolas de Lorenzini, que lhes permitem detectar campos elétricos e encontrar presas escondidas na areia. As lesmas do mar podem absorver clorofila das algas que comem e realizar fotossíntese, como as plantas. O diamante é o material natural mais duro conhecido, mas pode ser quebrado com um golpe bem direcionado. Os cachorros enxergam cores, mas de maneira diferente dos humanos, distinguindo menos tonalidades, especialmente do espectro vermelho e verde. Os cangurus não conseguem andar devagar, pois suas pernas são adaptadas para saltos. Os gafanhotos podem se transformar em enxames destrutivos quando as condições ambientais mudam, um fenômeno que ocorre há milhares de anos. Os besouros bombardeiros podem expelir jatos químicos quentes para afastar predadores. As águas-vivas não possuem cérebro, coração ou ossos, mas podem detectar luz e se mover usando impulsos musculares simples. Os planetas fora do sistema solar são chamados exoplanetas. Já descobrimos milhares, incluindo alguns que podem ter oceanos e atmosferas semelhantes às da Terra. O deserto do Saara se expande cerca de 40 km por ano devido às mudanças climáticas e à desertificação. O coração do beija-flor pode bater mais de 1.200 vezes por minuto quando está voando. As enguias elétricas podem gerar choques de mais de 600 volts para se defender ou caçar presas. Os cupins constroem ninhos com ventilação natural, regulando a temperatura interna sem precisar de eletricidade ou aquecimento externo. Os ursos pardos podem correr mais rápido do que um cavalo em curtas distâncias. As borboletas conseguem sentir sabores com seus pés, pois suas patas possuem sensores especializados. O gelo da Antártica contém bolhas de ar aprisionadas há centenas de milhares de anos, permitindo que cientistas estudem o clima do passado. Os ratos são capazes de rir quando fazem cócegas neles, emitindo sons ultrassônicos que indicam prazer. As estrelas nascem em nuvens de gás e poeira chamadas nebulosas. Algumas dessas regiões podem gerar milhares de estrelas ao longo de milhões de anos. Os planetas gasosos, como Júpiter e Saturno, não possuem superfície sólida definida, sendo formados principalmente por hidrogênio e hélio. Os camelôs armazenam gordura, não água, em suas corcovas, permitindo-lhes sobreviver por longos períodos sem se alimentar. O recorde de salto em altura de um humano é de mais de 2,40 metros, mas algumas pulgas podem saltar até 200 vezes sua altura corporal. O vácuo do espaço é tão extremo que, sem um traje espacial, o sangue humano começaria a ferver devido à baixa pressão.
Os papagaios podem aprender centenas de palavras e até construir frases simples, demonstrando habilidades cognitivas avançadas. Os flamingos nascem com penas acinzentadas. Sua coloração rosa vem dos pigmentos presentes nos alimentos que consomem, como algas e crustáceos. As estrelas do mar podem regenerar braços inteiros, e em alguns casos, um único braço pode regenerar o corpo completo. Os fósseis mais antigos da Terra têm cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos e pertencem a micro-organismos que viviam em mares primitivos.